Olá a todos. Olá, Liliana. Olá, Patrícia. Olá a todos, bem-vindos ao P360 Live. Olá, Liliana. O meu nome é Patrícia Rocha. O tema que vos trago hoje é o papel da fisioterapia respiratória nos pacientes Covid. Para nos falar sobre este tema, temos como convidada a doutora Liliana Costa. Vou passar a apresentá-la. A doutora Liliana Costa é licenciada em Fisioterapia, mestre em Fisioterapia Cardiorrespiratória, pós-graduada em Direção Comercial e Marketing, sócia fundadora do projeto de intervenção domiciliar FisioBoom e desde 2016 é docente convidada pela Escola Superior de Saúde do Alto Lado sobre o tema a prática do fisioterapeuta na unidade de cuidados intensivos. Isto foi um pequeno resumo realmente do currículo da doutora Liliana. Liliana, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite e de nos falar, e de termos a oportunidade de falar sobre este tema que acaba por atormentar e trazer assim, algum medo à população em geral. É um tema que não é fácil de falar, é um tema sensível, daí optarmos por trazer até quem nos está a ouvir, alguém que realmente acaba por ter um conhecimento muito aprofundado sobre a fisioterapia respiratória. Um, Liliana, doutora Liliana, acho que nunca é demais falarmos sobre o que é exatamente isto do Covid-19, mais conhecido por coronavírus, do que é que se trata ao certo? O que é que nós estamos neste momento ainda a enfrentar? Antes de mais, eu queria agradecer o convite. Obrigada por poder partilhar contigo e com toda a gente que está a assistir um bocadinho desta troca de informação, porque, tal como tu disseste, é um tema que já toda a gente ouviu falar, é um tema que muita gente até já está farta de ouvir falar. No entanto, nós, enquanto profissionais de saúde, temos aqui um papel muito relevante, até muito no sentido de alertar as pessoas e também de educá-las e de dar a informação correta, porque o que a minha experiência, e provavelmente a tua e de outros colegas, é que realmente as pessoas estão a viver momentos de pânico e estão muito assustadas ou estavam, e por isso que nós também temos um papel importante para os esclarecer nesse sentido e para fazer ver que realmente isto também, apesar da gravidade que tem, não será assim este bicho tão papão como as pessoas às vezes, ou pelo menos alguns pacientes, julgam ser. Neste sentido, é inegável que nós neste momento, e o que é mais assustador é que nós estamos perante um amigo, inimigo, neste caso inimigo, não é amigo, invisível. É uma doença, é uma pandemia a nível mundial. E isto torna-se ainda mais assustador porque é a primeira vez que nós estamos a viver isto. Não é a primeira vez que este tipo de pandemias acontece, mas nesta dimensão e connosco a vivenciá-las é sem dúvida a primeira vez, o que torna isto ainda mais assustador. Então, isto torna-se realmente um desafio também para a saúde pública. Nós não sabemos por quanto tempo isto vai continuar, não sabemos quando é que vai acabar, por isso a nossa melhor opção é mesmo nós tentarmos perceber um bocadinho mais o que é isto, o coronavírus, que vírus é este e que mal é que ele nos pode fazer, e qual é a melhor forma, qual o melhor contributo que nós podemos dar para realmente conseguirmos travar ou desacelerar a tão falada curva que nós ouvíamos no início desta pandemia, e então qual é o nosso papel para dar, qual é o melhor contributo que podemos dar. E quando nós falamos no papel, hoje nós aqui, eu e a doutora Patrícia, vamos falar no nosso papel e discutir um bocadinho o nosso papel enquanto profissionais, mas no entanto nós nunca nos podemos esquecer que nós, para além de profissionais, temos que ter um papel ativo na comunidade. Só assim e juntos é que realmente nós vamos conseguir fazer face a esta pandemia. Então vamos só aqui recapitular um bocadinho para elucidar os nossos pacientes, principalmente,
que não sei se acontece contigo, mas que continuam a fazer muitas perguntas de como é que o vírus se propaga, como é que o vírus nos ataca, porque é que pode afetar tanto a nossa parte respiratória. E apesar de nós não sermos da área da microbiologia, nem sermos biólogas, também nos cabe a nós informar um bocadinho às pessoas como é que isto tudo se procede e como é que isto acontece e como é que depois chegamos ao ponto de termos situações que poderão realmente ter alguma gravidade mais considerável, como estão a ter cá em Portugal e como tiveram noutros países. Então vamos recuar um bocadinho. No início de 2020, nós começamos a ser bombardeados com notícias de que era algo que se passava muito longe de nós, na China, em que ouvíamos falar de alguns casos de pessoas que começaram a ter sintomas gripais, que depois começaram a comportar-se e a aparecer casos de pneumonias. O que foi estranho é que essas pneumonias começaram a aparecer, e foi o que chamou na altura a atenção aos médicos, porque na mesma família apareciam 3, 4 pessoas com esse quadro então de gripe que evoluía para uma pneumonia, mas realmente o alerta, pelo menos para mim, enquanto membro de uma comunidade, de uma sociedade, só me chamou até mais a atenção foi quando realmente nós de repente ouvimos nas notícias que a China constrói um hospital em 2 semanas e nós, alto lá, o que é que se passa aqui? O que é que este vírus nos trará então assim de tão grave para haver esta necessidade de construir um hospital desta amplitude? Pronto, foi realmente a partir daí, foi em janeiro que houve estes primeiros relatos. No entanto, e só queria fazer esta ressalva, que também é muito importante para depois nós percebermos o que é que está a ser feito a nível de fisioterapia e a nível de saúde e quais são as diretivas que nós assumimos e em que é que nós baseamos, uma vez que é uma doença muito nova. E por isso eu queria ressalvar que nós já tivemos outras pandemias, já tivemos outros vírus e vírus da família do coronavírus, ok? As pessoas, nem toda a gente sabe, mas o vírus, o coronavírus, não é um vírus novo, ele já existia, ele já apareceu noutras pandemias em 2002 e em 2012, e esses vírus foram os vírus que na altura tiveram uma propagação e um impacto muito menor que o coronavírus agora, por isso que nem todas as pessoas ouviram falar dele, que era o SARS-CoV e o MERS-CoV, ok? Esses vírus já estão muito estudados e que tiveram, e que estamos a perceber que os nossos doentes agora do Covid-19 possam ter realmente muitos sintomas e muitas sequelas que poderão estar relacionadas com esse vírus e que esses estudos já prévios e que já aconteceram no passado sobre esse vírus vão nos servir agora de base para nós fundamentarmos quer o nosso tratamento, a nossa intervenção. E era isto que eu gostava que as pessoas soubessem, inclusive o vírus influenza, o vírus da gripe, é um vírus desta família, e isto já existe, e nós todos os anos lidamos com essa pandemia do vírus da gripe, porque todos os anos, principalmente agora nos meses mais frios, nós somos todos os anos atacados por o vírus da gripe, quer seja por mutações, porque estes vírus, e é o grande problema do coronavírus, é esta capacidade de mutação que ele tem. Então vamos aqui explicar um bocadinho às pessoas como é que é este vírus. Então o Covid-19, muito fácil, CO de corona, V de vírus e 19 porque a doença apareceu, os primeiros registros, no final de 2019 e agora início de 2020, quando realmente isto se tornou público, quando no final de janeiro a OMS realmente alertou que todos os países, já ultrapassando só as fronteiras da China, estariam a lidar com um vírus que provavelmente iria causar muitos problemas. Então o que é que acontece? No final de janeiro, final de janeiro, penso que foi meados, dia 12 de janeiro, em que apareceram os primeiros estudos que realmente já houve uma sequenciação do vírus, do RNA, ou seja, o vírus era aquela bolinha que toda a gente imagina quando vemos o vírus e que vemos na televisão.
O que é que acontece? No seu núcleo, lá no interior, vai ter um material genético que vai ser muito importante depois para a disseminação da doença. E o que é que acontece? Porque é que este vírus se chama corona? Porque realmente, quando nós olhamos para ele a nível macroscópico, o que é que acontece? Ele tem umas proteínazinhas à volta dele, 4 proteínas diferentes, em que uma delas visualmente tem o aspecto de uma coroa, daí vir o nome corona. E essas proteínas, que são as chamadas células S ou espículas, são como se fossem uma chave, e é essa chave que realmente vai ter que encontrar uma fechadura e ligar-se a essa fechadura. Eu deixei de te ver, Patrícia, mas penso que estamos online. Patrícia? O que é que acontece? Eu penso que a Patrícia volta dentro de instantes, por isso eu vou continuar. Então, só para explicar o que é que acontece nessa fechadura. A nossa proteína S, que é o vírusinho, que nós já vamos a seguir falar nos meios de transmissão, mas que já toda a gente sabe que o principal meio de transmissão é o contacto via aérea. O que é que acontece? Essa proteína S vai entrar no nosso sistema, no nosso corpo, e vai então procurar essa tal fechadura que vai ser reconhecida como receptor-alvo do vírus. O que é que acontece? Normalmente, o receptor-alvo dessa proteína S é uma enzima chamada ACE2 ou então a chamada angiotensina, em que vai como que receber essa chave, ligar-se a essa chave e vai promover uma ligação entre as membranas da nossa célula, que vai receber, a esse vírus. Penso que te perdi durante um bocadinho, Patrícia. Deixei-te o espaço para falar, assim toda a gente viu melhor. Pronto, mas sim, estavas. eu estava então a explicar. Sim, continua. Eu estava então a explicar que vai ser então no nosso vírus essa tal proteína S que vai ser a nossa chave, que quando entra no nosso organismo o vírus, vamos a seguir falar dos meios de transmissão, se vai ligar a essa tal fechadura que é então a enzima AC2 ou a angiotensina, que não vamos entrar por depois estes termos muito complicados, mas é só para vocês perceberem que quando se liga é como se abrisse uma porta. E então, o conteúdo que está dentro do vírus, esse tal RNA que eu falei anteriormente, que é esse material genético com carga viral, vai penetrar as membranas das nossas células e o que é que vai acontecer? Vai então modificar a nossa célula, atacando-a e reproduzindo-se lá. O que é que acontece? Há esta reprodução de carga viral e vai haver uma produção de milhões de virões de células com capacidade de afetar todas as células adjacentes ao local onde a célula se instalou. Daí nós termos muitas das vezes as tais complicações respiratórias mais graves, porque vão ocorrer a nível de células do trato respiratório mais inferior, provocando então esta resposta inflamatória que vai muitas das vezes, e nos casos mais graves, levar então às pneumonias de que tanto ouvimos falar. Só queria dizer, fazer aqui um à parte, a predisposição para atacar o sistema respiratório, não ataca só o sistema respiratório, mas acontece muito porquê? Porque se liga então a essa tal enzima, a angiotensina, que está presente nos pneumócitos, que são células que estão a revestir toda a parte respiratória, todos os nossos alvéolos, pronto, que depois são termos mais complicados, mas é só para os nossos pacientes perceberem como é que isto acontece e porque é que este vírus
faz assim tantos estragos em termos do sistema respiratório e como é que ataca então essa parte. Não sei se... Liliana, há pouco, sim, foste muito completa e acho que foste bem clara. Portanto, há alguns temas assim mais complicados, mas faz parte. Temos que perceber que realmente as coisas têm um nome e esse nome tem que ser chamado. Há pouco falaste que portanto, é um vírus novo, não é? Outros vírus foram estudados, mas este aqui ainda continuamos a estudá-lo e acabamos por ter manifestações diferentes. Quais são os principais sintomas que os pacientes apresentam? O paciente com Covid-19, quais são os principais sintomas que apresentam? Como tu disseste, Patrícia, muito bem, apesar de este vírus fazer parte de uma família de vírus que já existia, o que se sabe é que filogeneticamente, ou seja, se nós fôssemos estudar o vírus ao pormenor, percebemos que ao longo dos tempos os vírus têm uma carga viral e uma carga de mutação, uma capacidade de mutação muito, muito grande. E daí o que é que acontece? O facto de eles terem esta capacidade de mutação muito grande, muitas das vezes é o que faz com que dificulta a vida a quem está a investigá-lo e a pesquisá-lo, porque as coisas não são estanque como noutros vírus que já tenham estudados ou numa bactéria que não tem essa capacidade de mutação. O que é que acontece? Nós sabemos, o que os estudos nos mostram até à data, é que existe uma série de sintomas, um quadro vastíssimo de sintomas, que varia desde um quadro de sintomas muito leve, como toda a gente ouviu falar e como a comunicação social transmitia às pessoas para estarem alerta a quadros de tosse, de dores de garganta, de febre, de dores musculares, de fadiga, do cansaço. Esses eram aqueles primeiros sintomas que começaram a ser relatados e em que todas as pessoas estavam em alerta para perceber se tossiam, se seria uma tosse normal de uma parte de um sintoma gripal ou se simplesmente poderia ser uma tosse diferente. Mas o que se sabe até hoje é que realmente este vírus pode desencadear vários sintomas. Nós, entretanto, já ouvimos estudos em que relatam manifestações mais gastrointestinais, ou seja, pessoas que relataram vômitos, diarreias, muito antes até de ter qualquer sintoma respiratório. E depois também temos quadros graves e estudos que relatam que realmente temos aquele tipo de doentes em que vão apresentar esses tais quadros de síndromes de insuficiência respiratória aguda, que vão apresentar alterações cardiovasculares, que vão apresentar lesões a nível hepático, a nível renal, até mesmo a nível neurológico. Nos últimos estudos, e não foi logo um dos sintomas recentes, mas a perda de paladar e de olfato, também são relatos de muitos pacientes que depois se verificaram Covid positivo. Por isso, nós estamos a falar aqui de um vírus que realmente pode dar um quadro de sintomas muito variável. E eu tenho a certeza que o que hoje a nossa literatura, ou que os nossos estudos, que são muito recentes, são estudos de final de 2019 até agora, maio, junho, o que tem sido publicado, tenho a certeza que daqui a meio ano novos dados irão surgir, novos sintomas, e as pessoas vão realmente perceber que temos aqui um quadro muito abrangente e que já alguns sintomas que existiam e que na altura não eram relacionados com o Covid, provavelmente passarão a ser. Mas isto acaba tudo por ser uma incógnita, é um vírus muito recente que se está a manifestar de uma forma a propagar de uma forma muito acelerada e é muito importante nós termos isso em conta, mas que realmente nos vai trazer, acho que ainda nos vai trazer muitas novidades daqui para a frente, com esta evidência toda que está a começar. Claro, é um vírus que ainda se encontra
que ainda se encontra em estudo, portanto, e provavelmente o comportamento dele também irá variar à medida que o tempo vai passando, trazendo novos sintomas, trazendo novas manifestações. Aqui nós vamos querer informar mais uma vez, porque há muitas dúvidas quanto se deve ou não usar a máscara, há muitas teorias. Não vamos aprofundar muito, só vamos dar dados claros. Doutora Liliana, como é que o vírus se transmite? Então é assim, o que os estudos nos mostram, e também já há alguma discussão, porque hoje aparecem uns dados, depois já vêm outros estudos a relatarem outros dados, a própria DGS às vezes contraria, a própria OMS não sabe ainda dar resposta. Eu estava há 2 dias a ouvir um live em direto da Organização Mundial de Saúde e também havia ali muitos comentários, porque realmente há algumas informações que não são muito coerentes. O que nós sabemos, ou pelo menos o que eu estudei até à data, que realmente as formas principais de transmissão é, como já é de conhecimento geral de toda a gente, é de facto a via aérea, o contacto com o próximo. O que é que acontece? O que permanece em estudo é até que ponto ou até que distância as tais partículas, os tais aerossóis que nós libertamos quando estamos a falar, quando tossimos, quando espirramos, qual a distância, e isso vemos algumas diferenças na literatura, qual a distância que essas partículas podem atingir. De facto, nós sabemos que as partículas se propagam via aérea, por isso nós temos que ter esse cuidado, temos que respeitar, e por isso que se fala tanto no distanciamento social, nessa distância física, e que seja tão importante. Outra forma de contacto que está a ser estudado é o contacto direto com a fecal oral. O que é que acontece? Eu já li vários estudos que realmente até pessoas que tiveram, antes de ter os sintomas respiratórios, tiveram os tais sintomas gastrointestinais, e estudos que detectaram testes positivo, Covid positivo nas fezes. Na China houve inclusive um estudo em crianças que na Zaragatoa normal não davam positivo, e depois quando fizeram Zaragatoa retal as crianças testavam Covid positivo. Isso também nos cria uma forma de alerta, não só a nós profissionais, mas também, por exemplo, aos nossos cuidadores dos nossos pacientes, outros cuidadores de saúde que muitas das vezes estão em casa a prestar esses cuidados, assim como também um alerta para, por exemplo, os professores que estão nos infantários e que têm que trocar a fralda das crianças, porque realmente já há aqui muita evidência que poderá ser indício que realmente esta questão fecal-oral, esta questão das fezes, poderá também ser uma via de transmissão. Em caso de não haver ainda certezas absolutas, temos que ter realmente essas medidas. E depois ainda há aquela questão do contacto direto com as superfícies. O facto de nós irmos tocar numa superfície que possa estar contaminada e depois irmos, por exemplo, colocar a mão contaminada na nossa face. Isto também é realmente um problema. E tudo isto torna-se muito importante quando nós queremos então falar sobre o uso da máscara. Temos que considerar essas vias de transmissão. E porquê? Porque o uso da máscara, sim, mas tem que ser efetivamente da forma correta. Não faz sentido nós estarmos a usar uma máscara de proteção realmente para nos proteger, quer do outro, quer de expelirmos as tais partículas, quer de sermos contaminados pelas partículas vindo do ar das outras pessoas. No entanto, se nós não usarmos corretamente a máscara, não vale a pena usar. Nós vamos na rua e vemos pessoas com a máscara no queixo, vemos pessoas nas paragens do autocarro que tiram a máscara para falar com a vizinha que está com ela à espera do autocarro, vemos pessoas com máscaras colocadas no cotovelo e com os cotovelos apoiados, por exemplo, em bares de restaurantes, eu já vi isso. Por isso, se a principal via de transmissão é aérea,
se nós expelimos partículas, e uma vez que nós podemos ser um daqueles casos que somos pacientes infectados e não temos sintomas, por isso também temos a obrigação de proteger o outro, faz todo o sentido usar a máscara, mas tem que ser usada da forma correta. E temos também que alertar que usar a máscara da forma correta pressupõe também uma higienização correta das mãos. Porque, tal como eu disse, se eu posso estar com uma máscara colocada, mas se eu tenho as minhas mãos contaminadas e vou ajeitar a máscara, ou até vou colocar a máscara que me escorregou do nariz, se as mãos estão infectadas, eu vou estar na mesma a ser um meio de propagação e de contaminação. Por isso, assim como um alerta que agora me lembrei, a questão do uso das máscaras em crianças, que eu sei que tu também já fizeste até um vídeo sobre isso. Foi um alerta, porque realmente naquela fase inicial, quando a gente não sabia muito bem o que fazer, o que colocar, inclusive recebemos algumas questões relacionadas com isso, e achei que devíamos transmitir alguma informação quanto a isso. Ora, Sim, força, o que mais podemos acrescentar? não, é assim, o que realmente nós temos que alertar, primeiro, que as crianças até aos 2 anos não têm indicação para usar a máscara, pelas razões que tu já explicaste, também não vamos estar aqui a massacrar as pessoas, mas acima de tudo, o que me custa mais ainda ver na nossa sociedade é que nós vemos crianças pequenas a usarem máscaras de adultos que não estão a proteger nada à criança, porque as máscaras não são adaptadas à face da criança, as máscaras estão com espaços abertos e é uma falsa ilusão de proteção. Por isso, as pessoas devem usar a máscara, todos nós devemos usar a máscara, mas temos que a saber usar. E se não sabem usar, e se não sabem quais os cuidados que devem ter, contactem os vossos profissionais de saúde, contactem o vosso médico, o enfermeiro de família, o vosso fisioterapeuta, todos os profissionais de saúde sabem informar corretamente as pessoas. E acho que esse é o alerta maior. Não nos adianta ir para um supermercado de máscara e depois estarmos a pegar no telemóvel, a tocar nos produtos, a colocar o telemóvel encostado à máscara. Isso não faz sentido. Por isso, nós temos sim um papel muito importante de educação neste sentido, que é nas corretas medidas que as pessoas devem usar, devem praticar, que é o uso correto de máscara, a higienização das mãos e a distância física. Eu, tal como uma colega minha no outro dia estava a falar, não gosto da palavra distanciamento social, porque isso depois tem outras implicações que acho que vamos discutir um bocadinho mais à frente. Distanciamento físico, não o distanciamento social, porque o contacto social nós podemos mantê-lo via, como estamos a fazer agora, via telefone, mas sim, a distância física é muito, muito importante para todos juntos conseguirmos conter a propagação deste vírus. Pelo menos é o que está até agora provado, não significa que daqui a uns meses tudo isto mude, mas vai fazer Muito. parte. Doutora Liliana, neste momento nós temos, até à data de hoje, 33.969 casos de pessoas infectadas, sendo que 1.465 acabaram mesmo por falecer. Dentro deste grupo de pessoas que faleceram, muitas delas já tinham outro tipo de patologia associada, muitos deles já tinham algum tipo de patologia respiratória, são pessoas com uma idade mais avançada e neste momento o que nós estamos a assistir é que temos pessoas com patologias que estão a adiar consultas, que estão a adiar tratamentos, achando que esse é o procedimento mais adequado. Doutora Helena, isto não faz muito sentido, certo? Não, isto, na minha opinião e na opinião de outros colegas com quem discutimos este tema, isto não faz sentido nenhum. Realmente, nós, os dados de Portugal, comparativamente com outros países, acho que podemos falar assim, são relativamente bons. Realmente, nós conseguimos aquilo que nós queríamos, que era
travar aquele pico de uma curva em crescente, nós conseguimos desacelerar essa curva e demos então esta capacidade de tempo. Primeiro, capacidade de tempo de uma resposta do nosso Sistema Nacional de Saúde para se prepararem melhor. Depois, para os próprios profissionais terem tempo de se prepararem e de se formarem sobre algo que lá fora já tinha uma dimensão diferente, e então nós fomos buscar a pouca informação, mas que já existia do que se estava a passar lá fora para trazer para cá e para nos prepararmos. E por outro lado, para realmente nós conseguirmos perceber como é que as coisas iam aqui correr. O que é que acontece? Apesar do o nosso número de mortos não ser como se passou em países como a Itália e Espanha, já há inclusive estudos na hora, penso que acho que não estou a induzir em erro, já há aqui estudos da ordem dos médicos que perceberam que desde de março até abril, por exemplo, comparativamente com anos anteriores, houve um número de mortos superiores em patologias, doentes oncológicos e outro tipo de casos neurológicos, casos cardíacos, que até aos anos anteriores não tinha havido esse número, que nos leva a pensar em duas situações. Primeiro, esses pacientes podem de facto ter morrido associado ao fator Covid-19 e até à data não terem sido diagnosticados porque não tinham sintomas, porque não foram testados, mas há aqui uma grande componente que se está a estudar e que se está a perceber que as pessoas não estão a procurar o sistema, não estão a procurar os serviços de saúde e que alguns desses casos de morte, com uma percentagem desse aumento, possa inclusivamente dever-se a essa falta de procura pela saúde ou de uma procura atempada. E porquê? Daí ser muito importante nós deixarmos aqui este alerta, porque as pessoas estão realmente muito assustadas, as pessoas não queriam sair de casa, as pessoas não queriam ir a um hospital e as pessoas começavam a ter alguns sintomas, nomeadamente sintomas, por exemplo, de um infarto agudo de miocárdio, e muitas delas, todos nós já ouvimos relatos que não procuraram, não quiseram ir ao hospital com medo de apanhar o Covid. E então estamos aqui numa situação em que muitas pessoas poderão estar a ter efeitos e sequelas muito graves, não pelo Covid diretamente, por estarem Covid positivos, mas por este medo, por não estarem a procurar essa ajuda diferenciada. E penso que quase todos os profissionais de saúde também já estão a trabalhar um bocadinho nesse sentido, para que as pessoas percebam que nem tudo se resolve com um telefonema para a linha de saúde 24 para perceber se são sintomas só de Covid ou não. As pessoas têm que estar alerta que há alguns sintomas que não devem ser negligenciados ou descurados em face de correr o risco deste contágio. E ainda bem que falaste nisso, porque realmente já há muita informação nesse sentido, e isso é muito grave. Não sei se respondi. Doutora Liliana, respondeste sim. Já percebemos que, portanto, estamos perante um vírus, que temos formas de travar a sua propagação, temos inclusive equipamentos de proteção individual, como o uso de máscara, que nos permite andarmos e cuidarmos de forma segura. Entrando agora um bocadinho no campo do tratamento, dos tratamentos, o que é ao certo, estamos aqui a estabelecer a relação entre a fisioterapia respiratória e todos os pacientes, não só os pacientes com Covid-19, mas todos os pacientes com algum tipo de patologia, se for respiratória. O que é ao certo um fisioterapeuta respiratório? O que é ao certo um fisioterapeuta com formação em fisioterapia respiratória? Para entrarmos um bocadinho mais no Na tema. parte da fisioterapia. Então é assim, nestes últimos tempos tem havido um número crescente do destaque do papel do fisioterapeuta, o que é muito bom para nós enquanto fisioterapeutas,
e realmente destacado um bocadinho este papel do fisioterapeuta respiratório, mas na minha opinião não só do fisioterapeuta, porque hum, nós ainda não se sabe muito bem que tipo de sequelas é que estes doentes vão apresentar, porque só daqui a algum tempo é que vamos conseguir ter realmente uma evidência com peso mais considerável, mas o que nós sabemos até à data é que as sequelas são variadíssimas. O doente que está nos cuidados intensivos, de, independentemente de ter Covid positivo ou não, é um doente que, quando chega até nós, fora do contexto de cuidados intensivos, traz muitos problemas inerentes à sua condição de internamento nestas unidades. Então, o nosso papel tem um especial destaque, um papel do fisioterapeuta respiratório, porquê? Porque, de facto, primeiro, nós estamos integrados, ou deveríamos estar, quando estamos a dar esta abordagem a este tipo de pacientes, primeiro numa equipa multidisciplinar. E quando tu falas no papel do fisioterapeuta respiratório, se for o caso, independentemente agora de estarmos a falar do paciente com Covid ou não, o que é que o fisioterapeuta na área de cardiorrespiratória faz? No fundo, acaba por ter conhecimentos mais aprofundados na área da fisiopatologia respiratória, da mecânica ventilatória e de várias técnicas que depois lhe vão permitir não só uma melhor avaliação, como também uma melhor intervenção. E acho que só faz sentido destacar o papel do fisioterapeuta respiratório quando realmente destacando também o nosso papel enquanto uma abordagem global. Mas essa abordagem global é como eu disse anteriormente, não faz sentido nós só refletirmos sobre ela no doente Covid, faz sentido refletir em todos os nossos doentes, principalmente neste tipo de doente que teve internado numa unidade de cuidados intensivos e que depois vai sair de lá com uma série de sequelas, não só a nível pulmonar, a nível cardíaco, a nível muscular, a nível neurológico, e nós temos de facto que ter essa bagagem e essa formação diferenciada para conseguirmos olhar e intervir no paciente considerando todos esses aspectos. Portanto, em Portugal, o fisioterapeuta respiratório está integrado na equipa de unidades de cuidados intensivos? É isso? Deveria estar integrado na unidade de cuidados intensivos. É isso, nem sempre acontece, não é? Isso nem sempre acontece em Portugal, infelizmente. Felizmente que nós já temos muitos colegas a trabalhar em unidades de cuidados intensivos. Eu já trabalhei, como tu sabes, numa unidade de cuidados intensivos. O que é que acontece? Infelizmente, a realidade de Portugal ainda é um bocadinho diferente da realidade em alguns países lá fora. Nós ainda temos, e ainda esta semana surgia em discussão, em grupos e de colegas a comentarem exatamente isso. Nós temos colegas a nível hospitalar que são chamados para uma intervenção nos cuidados intensivos. Temos outros colegas que felizmente já fazem parte da unidade de cuidados intensivos e que já estão sempre lá, mas eu espero que a nossa realidade no futuro que haja uma perspectiva melhor e mais abrangente no sentido de nós termos uma presença contínua, uma presença de 24 horas de permanência nos cuidados intensivos. Porque esta pandemia veio destacar um bocadinho o nosso papel, mas o nosso papel já era igualmente importante antes disto tudo acontecer nestas unidades. E felizmente que cada vez há mais colegas interessados nesta área, felizmente que há cada vez mais colegas a partilharem informação diferenciada nesta área. Mas saiu ainda ontem, partilharam uma notícia que no Brasil foi inclusive aprovada a presença do fisioterapeuta durante 24 horas, porque não faz sentido, na minha opinião, enquanto fisioterapeuta, eu estar a defender
que o fisioterapeuta deve estar numa unidade ou fazer parte de uma unidade de cuidados intensivos, mas eu depois dizer que eu só quero trabalhar 8 horas por dia e quero fazer o turno das 8 às 4 da tarde porque tenho filhos em casa. Isto para mim não faz sentido e acho que quem quer estar tem que ter uma mentalidade, e acho que há muita gente com essa mentalidade, de que nós temos que estar 24 horas, e por isso nós, fisioterapeutas, também temos que nos propor a isso, tal como no Brasil. Isto é uma opinião pessoal, eu enquanto Liliana Costa, não tem nada a ver com os outros colegas, nem o que os outros colegas dizem ou fazem. Acho que eu, como tive a experiência, eu trabalhava numa unidade de cuidados intensivos no âmbito de um projeto de investigação, eu estava lá das 9, 10 da manhã às 9, 10 da noite, porque eu queria, porque eu achava que deveria estar, e inclusive lá aos fins de semana. Mas isto não pode ser só porque estou a fazer investigação, não pode ser só porque o hospital diz que eu tenho que só me pagam 8 horas, não. Nós temos que trabalhar por turnos, nós temos que garantir uma presença efetiva, porque não agora, ainda não há esta evidência tão efetiva sobre o Covid, porque os estudos estão a começar a sair, daqui provavelmente meio um ano, a evidência será muito mais forte, mas o que a evidência nos mostra até à data dessas pandemias anteriores do MERS-CoV e do SARS-CoV, é que toda a evidência que há anterior e que já está mais que fundamentada, é que realmente nós somos fundamentais, quer no doente crítico, quer depois no acompanhamento no doente numa fase do ambulatório, quer no nosso acompanhamento no doente crónico. Isso já está mais que demonstrado, por isso agora acho que cabe um bocadinho a nós assumir e lutar também para que daqui a um tempo seja uma notícia a dizer fisioterapia em Portugal obrigatória 24 horas por dia. Acho que será o ideal. Faz sentido, acho que faz sentido, sem dúvida. Liliana, acreditas que se isso avançasse, portanto, se tivéssemos uma equipa, tivéssemos um fisioterapeuta integrado, uma equipa de unidade de cuidados intensivos, se iria conseguir diminuir, por exemplo, o tempo de internamento dos pacientes? Isso é uma opinião, isso é uma especulação. Não há estudos não há estudos muito precisos quanto a isso. Não há relativamente ao Covid, mas como eu já te referi, Exato, não há relativamente ao Covid. Sim, mas já há muitos estudos que realmente defendem a nossa intervenção precoce nesse doente e refere todos os benefícios dessa intervenção precoce, e estudos que referem ainda realmente a redução do número de dias de internamentos, de horas, e o que às vezes as pessoas não sabem é que realmente reduziram um dia de internamento de um doente de cuidados intensivos dava para pagar o nosso salário. E por isso a importância que nós temos, não só em custo-benefício para a entidade, mas acima de tudo para o doente. Porque, mais uma vez, o doente de cuidados intensivos, quanto mais dias passa nessas unidades, mais sequelas ou maior probabilidade terá de ter problemas associados. Por isso faz todo o sentido nós intervirmos, desde que hajam as condições garantidas em que sabemos que o nosso doente está hemodinamicamente estável e já há muitos critérios estabelecidos, a nossa intervenção é mais que segura e eficiente, e já há muita evidência a comprovar isso. Por isso, a evidência já fala por si nesse sentido, e acho que realmente nós só temos que lutar por uma presença mais efetiva. Atenção que realce mais uma vez o papel fundamental que os nossos colegas que já estão dentro das unidades estão a fazer, e o mérito que eles têm realmente neste trabalho deles, porque ainda são minoritários. Mas eu acredito que realmente, e nos outros países isso já acontece, a nossa integração numa equipa multidisciplinar já faz parte, e por isso acho que isso não será o problema maior, a nossa integração. Doutora Liliana, se olharmos para os números, atualmente ainda, hoje, à data de hoje, ainda temos mais ou menos 13 mil pessoas infectadas por
Covid-19. Algumas dessas pessoas estão a realizar tratamento ao domicílio, no seu domicílio, recebem todos os dias uma chamada telefónica da equipa dos profissionais de saúde que os estão a acompanhar. Alguma dessas chamadas é de algum fisioterapeuta respiratório ou essa intervenção ainda não está a ser feita cá em Portugal? É assim, eu não tenho muito conhecimento se os fisioterapeutas de algumas equipas, de clínicas e dos hospitais, não tenho conhecimentos precisos disso. Sei com os colegas com quem contacto de vários hospitais, nomeadamente de um colega meu do Hospital de Guimarães, que sim, que fazem quando o doente sai e que trataram um doente Covid positivo e que depois vai para casa, que são acompanhados via telefone. Se são todos acompanhados por um fisioterapeuta com formação diferenciada em respiratória ou por fisioterapeuta, eu não sei, porque podem muitas das vezes ser acompanhado pelo médico ou pelo enfermeiro. Eu não te sei responder em concreto se é o fisioterapeuta em contexto hospitalar que está a fazer esse tipo de acompanhamento. Agora, ainda bem que tu falaste nesse acompanhamento telefónico, porque, como tu sabes, eu trabalho na área privada, com muitos pacientes no contexto domiciliar. Hum, Neste momento não estou a trabalhar, que eu saiba, com nenhum paciente que tenha testado Covid positivo. No entanto, e no início desta pandemia, o que se verificou, e como nós já falamos, tal como as pessoas não saíam de casa para ir a um hospital fazer um despiste de um sintoma mais grave, também deixaram de sair de casa para ir fazer fisioterapia às clínicas. Tu própria sabes disso, vocês também tomaram medidas de prevenção e de fechar a clínica até conseguirem se reorganizar e garantir todas as condições para voltar. O que é que acontece? Acho que é de realçar realmente este tipo de teleconsultas, as quais eu gosto de chamar e que já se fala já há muito tempo na literatura, na telefisioterapia. Porquê? Porque isto é de facto uma alternativa segura e efetiva, e temos vários testemunhos de colegas e até de vocês mesmos, que sei que também fizeram esse tipo de acompanhamento, um, porque realmente, primeiro, as pessoas estavam A saúde muito. não para, não é verdade? As doenças não Exatamente, desaparecem do nada. exatamente. A saúde não pode parar. E o que é que acontece? Muitas pessoas, e a seguir já vamos falar um bocadinho do presencial, mas antes do presencial, muitas pessoas, houve aí um período de tempo que preferiram ser acompanhadas via online, via telefone, via videochamada. E isto aqui já existia há muitos anos, só agora é que realmente teve um destaque relevante e uma procura por vários profissionais de saúde, porque isto já acontecia, já há muita evidência nesse sentido. O que é que a minha experiência me diz? Por um lado, algumas pessoas procuraram e estavam muito receptivas a este tipo de consulta, a este tipo de acompanhamento. Primeiro, porque tinham muito medo de sair de casa. Segundo, porque tinham consciência que não podiam parar. E por um lado, até ao ter este tipo de acompanhamento, até se sentiam pessoas mais ativas no próprio tratamento, porque sentiam que estavam elas a controlar toda a situação apenas com uma ajuda, e foi muito bom. Por outro lado, e alguns pacientes, até aos quais eu propus, ou se calhar tu até também propusestes, ficaram um bocadinho reticentes, porque estamos a falar de uma abordagem um bocadinho diferente daquela que nós, pelo menos que eu defendo e que mais acredito, que é um hands-on, e passamos um bocadinho para um hands-off, para estar um bocadinho à distância. E eu também tive aqueles pacientes, principalmente pessoas de mais idade, que o que é que acontece? Porque não dominam a tecnologia, porque acham que é mais impessoal, que foram um bocadinho reticentes. Mas acho que depois conseguiu-se estabelecer aqui um equilíbrio e as pessoas conseguiram perceber os benefícios que esta abordagem podem ter face a uma situação de pandemia em que nos poderá obrigar a um distanciamento
e a uma intervenção mais presencial. Acho que muitos modelos de intervenção vão continuar no presencial. Na minha opinião, acho que isto é um bom complemento àquilo que nós fazemos. Se por algum motivo a pessoa que tem uma sessão de tratamento agendada contigo não pode ir esta semana por algum percalço, independentemente de Covid-19, acho que poderá sempre manter esta ligação e esta efetividade e continuidade de tratamento via estas consultas. Acho que temos que arranjar aqui um meio termo e uma adequação. O que é que acontece no doente Covid? Nos casos e as recomendações, e também de enaltecer aqui o papel da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, e nomeadamente do grupo de interesse em fisioterapia cardiorrespiratória, que foram sempre partilhando e lançando informações muito pertinentes e traduzindo e adaptando as guidelines, aquilo que se estava a fazer lá fora para cá. E realmente, uma das componentes de abordagem no doente Covid positivo, em que sabemos que o distanciamento é a melhor forma de prevenir e de evitar este contágio, nós próprios podemos dar indicações ao nosso doente, quer ele seja um Covid positivo, que sabe que está positivo, mas que está em casa a fazer o seu isolamento porque não teve sintomas graves que envolvessem uma ida ao hospital ou a procura de uma ajuda mais diferenciada, ou então, por outro lado, temos também aqueles pacientes de mais idade que ficaram aqui de repente sem o seu apoio, pessoas que já tinham dificuldades respiratórias, pessoas que já tinham patologias de base, pessoas que tinham tido AVCs, pessoas que simplesmente tinham síndromes de imobilidade porque passavam horas na cama ou numa cadeira de rodas num lar e ficaram aqui sem o seu apoio. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos desamparar estas pessoas? Não vamos dar suporte? Não. Acho que no meu caso, eu continuei, passado aquele período mais crítico em que as pessoas estavam a perceber o que é que ia acontecer e aquele timing que eu precisei para adquirir os equipamentos individuais de proteção necessários, e mal eu recebi todas essas condições, eu continuei a dar o apoio aos meus pacientes, neste caso não Covid positivos, mas aqueles que estavam em isolamento profilático, continuei a dar esse apoio, quer via telefone, quer via presencial, sempre garantindo todas estas medidas da máscara, dos equipamentos de proteção individual adequados, individualizados e garantindo sempre que cumpria todos os critérios de higienização e de correta, porque também não vale só, para as pessoas perceberem, não vale só nós termos o material se também não o soubermos vestir, se também não o soubermos despir. E isso é muito importante. Por isso, este apoio teve que continuar, tem que continuar, porque senão vamos entrar por este caminho de pessoas que estão sozinhas, de repente, que entram num estado de ansiedade, elas próprias desencadeiam nelas sintomas que muitas das vezes não têm a ver com o Covid-19 e elas próprias entram num estado de ansiedade que lhes leva a faltas de ar, ataques de tosse, por isso temos mesmo que Aproveitando que temos cá a doutora Liliana, quer nos dar algumas dicas quanto a isso? Caso alguém de repente fique assim com um ataque forte de falta de ar, o que é que deve fazer? Nós temos muita gente a ouvir, temos que ajudar. Vá. Então é assim, é claro que quando as pessoas, atenção, temos que ressalvar que a dispneia, a falta de ar, é um dos principais sintomas do Covid. Quando as pessoas têm esse sintoma, a primeira abordagem é ligar para a linha de saúde 24 para tentarem perceber e fazerem aqui uma triagem se poderá ser ou não algum caso de suspeita Covid. Não sendo um caso de suspeita Covid, ou até sendo, e as pessoas podem aprender a controlar realmente esses sintomas, o que é que acontece? Muitas das vezes, e eu tive inclusive pacientes, eu própria na primeira semana em que fui bombardeada com tantas notícias, quase que estava num estado de ansiedade que muitas das vezes até parecia que me custava respirar. Então, o que é que nós temos que fazer quando
por este contexto todo de isolamento, ansiedade, stress, falta de movimento, sentimos esta dificuldade respiratória, o que é que nós temos que tentar fazer? Temos primeiro tentar procurar posturas, uma postura que para nós seja confortável. Segundo, temos que tentar relaxar. Eu sei que é difícil quando nós estamos num ataque de ansiedade e parece que está a falta de ar, porque estamos aqui a contrair toda esta musculatura acessória, parece que o ar não entra, mas temos que fazer exatamente o contrário, é tentar procurar então uma postura que normalmente é uma postura mais de flexão, em que podemos até estar apoiados ou sobre uma mesa ou sobre uma almofada, para sentirmos o nosso corpo quase que a relaxar. E depois, tentar realmente inspirar pelo nariz, deitar o ar calmamente pela boca e tentarmos nós mesmos começarmos a controlar a nossa respiração. Claro que depois podemos dar outras técnicas de controle ventilatório, respiratório, há várias dicas e várias técnicas que as pessoas podem aprender até para trabalhar essa parte, independentemente de ataques de ansiedade e de depressão. Mas o que é importante é as pessoas, acima de tudo, ficarem calmas para conseguirem relaxar toda essa musculatura acessória que está ali por este estado ainda de ansiedade ainda a contrair mais. Queremos relaxá-las, inspirar pelo nariz, deitar fora pela boca. Muitas das vezes isso não é possível, porque as pessoas nem se lembram, mas pelo menos se respirarem só pela boca, tentar que seja algo mais calmo e de forma a conseguirem realmente restabelecer esse controle. No caso de tosse, devem adotar na mesma estas medidas, da posição relaxadinha, de tentar inspirar pelo nariz, deitar fora pela boca, sentir este controlo. Muitas das vezes ingerir algum tipo de líquido, a hidratação é muito importante quando estamos com estes ataques de tosse e esta tosse seca que é muito incomodativa. Tentarmos também perceber que muitas das vezes está ligado com o tipo de alimentação e com o tipo de ingestão, ou de muito café, ou de bebidas alcoólicas. Isto são dicas simples que realmente qualquer paciente, qualquer utente consegue ter, quer com o profissional de saúde que possa acompanhar, quer mesmo na informação já disponibilizada para realmente durante estes momentos mais de ansiedade e de pânico que às vezes criam aqui estes sintomas um bocadinho mais difíceis de lidar. Exatamente, porque seguramente muita gente durante este período, e continuamos a estar, apesar de bem, não é? Ainda estamos numa posição assim um bocadinho instável, não sabemos muito bem qual vai ser o futuro, a gente acabou por desenvolver algum desses sintomas, mas lá está, por ansiedade. E estas dicas são preciosas. Recorrer a uma respiração consciente e com uma flexão anterior de tronco que isto é, inclinados para a frente e tentarmos acalmar. Quem não consegue fazer, quem não conseguir fazer, que tenha alguém por perto que possa orientar, também pode ajudar um bocadinho. Dona Liana, já falamos dos cuidados intensivos, já falamos que realmente o papel do fisioterapeuta respiratório é importante não só em contexto de cuidados intensivos para pacientes que sejam Covid positivo ou não. Já falamos que todos os pacientes que têm problemas respiratórios, tratamentos com fisioterapeuta respiratório é fundamental. Queria só falar um bocadinho dos pacientes que tiveram Covid-19, que neste momento testam negativo. É certo que não sabemos ainda as sequelas que este vírus vai provocar, porque isso só o tempo vai responder. É tudo muito novo e quando falamos em sequelas estamos a falar num período de algo que ficou e que implica um tempo, não é? Doutora Helena, mas o que é expectável? O que é expectável que aconteça nesses pulmões? É assim, como tu disseste, ainda não se sabe muito bem porquê, porque porque a literatura nos diz,
realmente estão a aparecer alterações muito variadas, desde alterações radiológicas, imagiológicas, em que aparece ou hum, pulmões que, por um lado, aparecem com muitas, falando de uma forma mais simples, com tecido parece que tem cicatrizes, outros que realmente aparece que como se fosse uma fibra mais vidrada, ou seja, em termos de sequelas, ainda está muito a ser estudado. O que nós sabemos, e indo buscar novamente aqueles estudos dos tais vírus que já existem e que poderão ter um comportamento semelhante, é que realmente vão aparecer alterações radiológicas, este doente provavelmente vai ter uma diminuição da capacidade para o exercício, vai ter déficits cardiorrespiratórios, vai ter déficits musculoesqueléticos e o que é que acontece? Ele vai de facto precisar de uma intervenção, estima-se ou prevê-se que este tipo de pacientes vai depender de uma reabilitação pulmonar e não só, que vai ter que ser defendida por várias equipas multidisciplinares, ou seja, ou por uma equipa de reabilitação que aborde todas estas componentes, de forma a quê? A conseguirmos diminuir não, aumentar esta capacidade funcional que se prevê que esteja comprometida, melhorar a relação de ventilação-perfusão, ou seja, a forma como o nosso pulmão está a dar uma resposta depois nesta nova situação e, acima de tudo, também conseguirmos colmatar toda esta disfunção muscular periférica que se julga poderá estar associada, todo este descondicionamento de uma forma global, esta diminuição de massa muscular que está inerente não só ao doente Covid positivo, como eu já disse, mas àquele doente que é internado numa unidade de cuidados intensivos e que muitas das vezes sai de lá, como nós chamamos, com uma miopatia adquirida na unidade de cuidados intensivos, e essa miopatia vai-nos poder dar um leque muito abrangente que, infelizmente, neste momento, ainda não se sabe muito bem quais são as sequelas. Não podemos dizer, olha, este doente teve Covid-19, vai apresentar isto, isto e isto, porque pelo que eu li na literatura, ou por aquilo que está a ser partilhado, ainda não se sabe assim muito bem. Por isso, vamos assumir que serão pacientes que realmente poderão apresentar estas sequelas semelhantes às outras pandemias por vírus semelhantes e nós teremos que tratá-los dessa forma. O que é que eu posso dizer às pessoas? Que realmente já há muita evidência e muita fundamentação para esses vírus anteriores e já há muitas diretivas, muitas guidelines que nos permitirão intervir de uma forma eficiente, de uma forma segura, para ajudarmos estes pacientes. Muito bem. Já percebemos então que realmente o fisioterapeuta respiratório vai ser fundamental nos pacientes Covid positivo, nas sequelas Covid positivo, bem, não é provavelmente, é certamente, tendo em conta o que a história nos conta, não é? A história de outros vírus semelhantes. Doutora Liliana, estamos a chegar ao final do nosso live. Quer deixar alguma mensagem à população, em particular aos idosos, que eu acredito que alguns ainda não estão a recorrer a tratamentos e continuam a evitar consultas que são importantíssimas para eles. Sim, eu acho que a primeira mensagem fundamental de nós, enquanto educadores e promotores também da saúde, é mesmo a questão, de uma forma global, alertar às pessoas realmente para o uso correto de máscara, para a higienização das mãos e por este distanciamento. Sabemos que, à partida, será o ponto-chave para nós conseguirmos travar esta pandemia, mas, como tu disseste muito bem, acho que, acima de tudo, para as pessoas mais idosas que não são tão ativas e que neste momento ainda continuam, porque
Não sei se isto é a nível nacional, mas eu própria intervinha em pacientes que estão residentes em lares e essas portas ainda não foram abertas para profissionais fora da instituição. Por isso eu tenho, inclusive, alguns pacientes que ainda estão sem esse apoio presencial, mas o que nós temos realmente a alertar a esses pacientes é que eles têm que se mexer, eles têm que procurar esse tipo de ajuda de outra forma, quer seja por recurso à teleconsulta, quer seja por um apoio apenas telefónico a perguntar o que é que podem fazer, mas nós também temos a obrigação de tentar elucidar esses pacientes que muitas das vezes podem não estar a fazer um exercício físico efetivo coordenado por um fisioterapeuta, mas o próprio fisioterapeuta e outros profissionais podem dar estratégias simples para eles continuarem ativos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de nós pedirmos ao paciente para sempre faziam curtas distância e faziam de marcha, mas por exemplo pedir para quando vai lá o auxiliar para o ajudar, por exemplo, a ir à casa de banho de pé, fazer as suas atividades de higiene diária de pé, porque muitas das vezes eu sei que estes pacientes também se acomodam um bocadinho e agora temos que tentar dar-lhes dicas para eles se mexerem mais um bocadinho. Por exemplo, colocarem propositadamente o comando da televisão mais longe para se obrigarem a ir buscar. E eles próprios instituírem exercícios simples que podem fazer sentados numa cadeira, sentados num sofá, mas obrigarem-se a criar essas rotinas que muitas das vezes nestes pacientes nós sabemos que se não somos nós a puxar por eles, que realmente é muito complicado eles fazerem alguma coisa. E as implicações disso para o futuro são graves não só em termos do ponto de vista cardiorrespiratório, não é? Mas também em termos de imobilidade e as implicações cardiorrespiratórias vão estar diretamente relacionadas com esta imobilidade. Porquê? Porque eu tenho muitos pacientes que estavam em cadeira de rodas e que provavelmente alguns deles quando voltarem a ter uma intervenção de um fisioterapeuta, eles já poderão. Isso é nós temos que fazer para que não seja assim. Quanto aos doentes com Covid que estão em casa, nós podemos também dar estratégias se estão em casa só com alguns sintomas de fácil controlo, mas, por exemplo, pacientes que já tinham uma patologia de base, que já eram doentes com hipersecretores e que têm que, por exemplo, fazer técnicas de higiene para libertar essas secreções, nós também podemos aconselhá-los de como fazer essa própria higiene brônquica, que é fundamental, alertando sempre que se estão Covid positivo e se estão a fazer a própria drenagem brônquica, têm que ter cuidados acrescidos, nomeadamente de estarem a fazer essas técnicas num espaço devidamente próprio onde estejam só eles, porque vão estar a libertar aerossóis, dar dicas como, por exemplo, terem um saco do lixo específico para quando fizerem a sua técnica de higiene brônquica e expectorarem, colocarem diretamente o guardanapo ou o lenço diretamente para o lixo, esse lenço ser de um uso único, mal expectoram, colocar logo no lixo. Estratégias simples como fecharem imediatamente após terminarem a sua higiene brônquica, fecharem esse lixo e quando se vão libertar dele, terem consciência que aquilo levam resíduos que potencialmente podem contaminar outro, voltar a executar novamente o procedimento de correta higienização das mãos e só aproveitar isto para dizer às pessoas que a correta higienização das mãos pode ser simplesmente com água e sabão, desde que seja bem feita. Acho que também há um bocado aquele as pessoas acharem que só o álcool, só o desinfetante e que às vezes não têm acessível o álcool e o desinfetante, mas se tiverem sabão, nós já sabemos como é que o vírus se comporta, sabemos que a gordura do sabão consegue penetrar a membrana, o tal invólucro que falámos há bocado, que protege o código viral do vírus e consegue destruir, e por isso se nós
fizermos uma lavagem efetiva das mãos, estamos a evitar esse contágio. E às vezes são dicas muito simples que vão fazer toda a diferença. E era só isso que eu gostava mesmo de transmitir às pessoas lá em casa, porque realmente isto parece assim muito complicado, mas afinal aquilo que nos compete a cada um de nós não é assim tão difícil de fazer. Doutora Liliana, obrigada. Foram informações preciosas. Ajudamos claramente muita gente e esclarecemos certamente algumas dúvidas. Também lançamos aqui alguns alertas, tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde. Só quando trabalhamos juntos é que levamos o barco a bom porto. Estamos no bom caminho, vamos continuar a remar na direção certa e para quem nos está a ouvir, qualquer dúvida, não hesite em nos contactar ao Osteoperformance 360, em Penafiel, ou então a doutora Liliana Costa também terá todo o prazer em esclarecer as vossas dúvidas. Mais uma vez, obrigada, Liliana, foi um prazer. Obrigada eu, obrigada pelo convite e por este momento de partilha mútua e de discussão, porque acho que é realmente também nestes momentos nós a partilhar com outros colegas que realmente conseguimos enriquecer e saber mais sobre o que é que se passa e aprendemos uns com os outros. Por isso, se alguém tiver alguma dúvida, como tu disseste, podem te contactar ou então via Facebook e nós teremos todo o gosto em ajudar e esclarecer e elucidar sobre qualquer dúvida relativamente ao papel do fisioterapeuta e do que é que podemos fazer pelas pessoas. Obrigada. Obrigada mais uma vez e até breve a todos. Obrigada.